Boa noite, João. Então vamos começar a nossa aula. Boa noite. Teus colegas ainda não entraram, mas vamos seguir o baile. Bom, primeiramente, então, como eu falei a semana passada, né? Sim. Que hoje eu termino a teoria com vocês. Tá? E aí, a partir da aula que vem, nós vamos fazer as aulas práticas. Tá? Para essas aulas práticas, eu preciso que vocês tenham instalado nos seus computadores o MD-Solids, que a gente já está trabalhando, né? E o F-Tools. Os dois links eu já coloquei na área de vocês, mas quando a gente encerrar a aula de hoje, eu coloco de novo o link para download no pós-aula da aula de hoje, tá? Para ficar mais fácil para a gente se achar. Então, o que eu vou fazer a partir da semana que vem? Tá? Eu vou dividir, na verdade, a nossa aula em dois... Oi? Não falei. Tá. Eu vou dividir nossa aula em dois momentos, tá? O primeiro, efetivamente, a gente vai trabalhar na aula prática, tá? E no segundo, a gente começa a fazer exercícios dessa parte que a gente viu no segundo bimestre, tá? Claro que fazendo aula prática, alguma coisa do exercício a gente também já vai fazer, mas algum exercício que seja mais analítico, não seja usando software, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar no assunto hoje, eu vou compartilhar minha tela contigo. Que é a parte de torção. Tá? Então, a deformação que ocorre em eixos circulares, né, em função justamente da aplicação do torque nesses eixos, ok? E isso tudo dentro do regime elástico, tá? A gente não vai trabalhar aqui passando pelo regime plástico. Só deixa eu conectar o meu mouse que vai ficar mais fácil da gente seguir o baile. Então, vamos fazer justamente que a gente vai trabalhar com ângulo e ocorre com esse ângulo de aplicação de uma força angular. Quando a gente aplica uma força, e essa força ela tem uma angulação em relação ao meu eixo perpendicular de uma viga, de uma estrutura, no caso de um eixo especificamente, eu sujeito a este meu corpo uma tendência de giro. E para esse giro é o que nós chamamos de torque. Né? E quanto é que esse torque, quanto que um corpo resiste a um torque? Tá? Então, justamente aqui, ó. Então, para entendermos melhor a deformação em eixos, vejamos um eixo com uma das suas extremidades fixas e a outra livre. Ou seja, quando nós trabalhamos em resistência, se nós aplicarmos um torque na seção A, aqui, ó, a seção B, o que vai ocorrer aqui, João? Se eu estou aplicando uma força angular aqui, ó, uma força angulada ou um momento de torque aqui em A, o que vai acontecer lá em B? Pela nossa relação de equilíbrio. Se eu aplicar uma força no sentido horário, anti-horário aqui em A, ó, o que vai acontecer em B lá? Vai surgir um torque no sentido horário, ok? Então, se eu aplico um torque no sentido anti-horário em A, pela terceira lei de Newton, ação e reação, vai me surgir um torque em sentido horário em B, ok?
E esse torque ele é distribuído ao longo da minha estrutura até que chega o ponto da linha neutra aqui, tá? Um ponto do centroide do meu eixo. Então, olha ali, ó. Então, para entender melhor a deformação de eixos circulares, vejamos o que acontece em uma das extremidades fixas e outra livre, no qual o esforço de torção, e vamos explorar a nossa galeria aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele está aplicando um torque no sentido horário aqui em A. Ó. Então, esse torque vai me ocasionar uma tendência de deslocamento angular de um ponto qualquer da minha face A. Esse deslocamento angular aqui, ele é dado pelo L, né, no deslocamento angular, e este L aqui, ó, a minha relação das duas distâncias, me surge o ângulo θ, que é denominado de ângulo de torção. Então, podemos perceber que há aqui uma proporcionalidade entre o ângulo de torção e o comprimento da barra. Então, quanto maior o comprimento da barra, maior é o ângulo de torção. Então, vamos lá. A relação entre o ângulo, entre o torque, o ângulo de torção e o comprimento da barra são utilizados na análise da tensão desses elementos. Então, vamos verificar como é que essa torção de alimento se comporta ao longo de uma barra de comprimento L e raio C. Eu não sei porque não usa raio R no teu livro, mas paciência, vamos lá. Então, o que ocasiona o quê? Um ângulo de torção θ. Então, repare que a linha azul, ó, se nós dividirmos ela em duas seções, tá? O que vai acontecer quando nós aplicamos um torque? Aqui, ó. Então, eu tenho um deslocamento na face de A até o meu ponto B, onde eu não sofro deslocamento nenhum. Tá? Este meu ângulo θ aqui, ó, ele é proporcional ao meu ângulo gama aqui, ó. Ou seja, se a gente analisar aqui, ó, em termos de triângulo de Pitágoras, olha aqui, ó. O meu cateto oposto formado pela distância AB, que é a distância L do meu eixo, ele está angulado de gama, que é a distância do cateto da hipotenusa aqui, ó, que é formada justamente por quem? Pela distância A, linha B. Vou achar aqui. Então, podemos notar, então, que a deformação de cisalhamento gama para os ângulos é muito pequena. Então, a gente pode dizer que a relação que nós temos gama L é igual à diferença que nós temos AA. Então, pela trigonometria, a gente tem justamente essa correlação aqui, ó. Tá. Então, a relação do aço de uma circunferência ocorre na relação AA, ou seja, o comprimento do arco, que também para os ângulos muito pequenos, o raio do produto alfa e o ângulo do produto θ. Podemos expressar, então, que a deformação de cisalhamento em função do ângulo de torção é uma relação entre o raio, o comprimento da barra, e que nos dá essa equação aqui. Okay? Então, se nós entrarmos no regime de torção elástico, nós temos aqui representado o G como um momento de inércia polar. Tá? Aqui, ó. O J aqui, uma inércia polar. Então, a gente junta a equação da lei de Hooke, a tensão de cisalhamento e a tensão máxima. Então, nós vamos ter o quê? Que nossa tensão de cisalhamento vai ser o nosso torque máximo vezes G, que é o módulo da elasticidade transversal, que é o módulo de Young, é o E. Tá? Agora, depois tem uma outra relação de fórmulas que a gente vai usar as fórmulas padrões que nós estávamos usando.
Então, a gente pode dizer que o J é o momento de inércia polar e o R é o raio de torque. Então, se a gente quisermos saber o momento de cisalhamento máximo, a gente tem a equação justamente relacionando o ângulo de torção, que é expresso em radianos. Vamos nas minhas fórmulas que fica mais tranquilo, tu vai entender melhor. Então, vamos ali. Ó. Então, o que é a torção? Então, é quando se submete uma peça à torção, ou seja, ao torque. Então, quando atua um torque em uma de suas extremidades. E quanto o torque na extremidade oposta, ou sua quando a extremidade oposta encontra-se engastada. Ou seja, presa de forma estática. Então, por exemplo, quando a gente está usando eixos de transmissão, na verdade, uma ponta está presa, por exemplo, em uma esteira, onde a gente quer que eu tenha uma transmissão mecânica para o movimento dessa esteira, e a outra extremidade do eixo está preso a quê? A um motor elétrico. Então, um motor elétrico engrena o eixo, que ocasiona um torque no eixo, e esse torque ocasiona um eixo na outra extremidade que movimenta a esteira. Tá? Então, o torque atuante no eixo, ele é definido pelo produto da intensidade da força que eu aplico entre o ponto de aplicação de carga e o centro da tensão da seção transversal. Então, o torque vai ser sempre o quê? Dado torque é o momento, né? Então, ali, ó, a força de transmissão vezes o R. Então, analisa pelo seguinte ponto, João. Tá. Deixa eu colocar aqui. Vou parar de compartilhar um pouco. Eu quero ver a cara de vocês, se possível, se puderem ligar as câmeras. Tá desabilitado por ti. Eu? Compartilhamento de vídeo foi desabilitado pelo administrador. Vamos ver aqui. Ué? O meu tá desabilitado. Ué? Eu nem mexi nessa porcaria. O meu tá aparecendo, Fabrício? O seu tá. Vamos ver se tu consegue agora, João. Não, mesma coisa ainda. Ué? Dá um print aqui. Vou te mandar aí. Tu tá no telefone ou tu tá no computador? No computador. Tô gozado isso, cara. Faz um pouquinho, uma coisinha, João. Entra e sai de novo, vamos ver. Não, sai e entra. Entra. Fica Tá. meio difícil. Vamos aplicar o português correto, né, cara? Aí. Aí. É isso aí. Foi de louco. Acho que foi a questão. Acho que tu entrou. Sabe o que foi? Acho que tu entrou Cedo demais. antes de mim na reunião, né? É. Na aula. Então foi isso, tá? Beleza. Então olha aqui, ó. Então, se a gente viu ali, ó, que o torque, o MT, né? Ele é igual a força vezes o raio. Sim. Então, imagine assim, ó. Então, esse torque, eu tenho o torque máximo aonde? Aplicado a uma seção transversal. Eu vou pegar uma caneta aqui para vocês verem. Então, eu aplico a força na extremidade e ele vai, o quê? Ocasionando o eixo, né? A mudança do eixo. Vou aplicando. E se eu, por acaso, aplicar essa força não exatamente na extremidade, esse valor do meu torque vai ser maior ou menor?
Apliquei. Faço uma relação matemática, entendo, olha aqui, ó. Então, o momento, ou seja, o torque é igual a força vezes o raio. Tá. Então, vamos entender fisicamente o que a expressão matemática nos diz. Então, se o torque é uma relação de proporcionalidade direta, Sim, enquanto maior o raio, maior o torque. maior torque. Então, se eu estou aplicando, eu posso ter uma força de 100 newtons, por exemplo, que eu tenho um eixo de 10 centímetros de raio, tá? Ou 20 centímetros de diâmetro. Essa força de 100 newtons vai ser o quê? O torque dele, se eu apliquei na extremidade, vai ser 1000 newtons vezes centímetros, ok? Vocês entenderam? Tá. Agora, se eu apliquei esse torque lá no meu centro do eixo, eu vou ter torque? Não. Exatamente. Porque o meu raio é zero. É. Então, isso é uma das coisas que eu quero que vocês entendam o porquê que muitas vezes a gente acaba tendo na indústria muito mais eixos vazados do que eixos maciços. Tá. Essa equação aqui é a mesma para polias, Mesmo para polias. porque tu tem um raio também, tu tem uma É a força. mesma relação de proporcionalidade. Quando a gente quer fazer equivalência de polias, até para fazer equivalência de velocidades, tu usa a relação de raios, né? São Sim, raios e velocidades angulares. isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, quem que vocês já devem ter aberto na vida de vocês profissional alguns eixos de sistemas de esteiras, né? De sistema de transmissão. Vocês viram que muitos eixos são vazados e não maciços? Uhum. Sim. Por Você quê? percebe. Por que isso? Claro, a gente vai ver isso ao longo da aula, tá? Mas eu quero ver que vocês entendam antes de a gente entrar na teoria. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho essa minha caneta aqui, ó, ela é vazadinha, né? Então eu tenho, se eu for aplicar uma força sobre ela, eu vou conseguir girar ela de uma maneira bem tranquila. Agora, se eu tivesse uma caneta maciça de plástico e aplicasse a mesma força sobre ela, eu ia ter o mesmo torque? Não. Por quê? Ou será que não é pelo sistema de deformação do material, Fabrício? Não, tem a ver com relação da massa. Porque o momento de inércia é maior. Então, assim, ó, como o meu torque, a gente viu ali, a gente fez uma análise da fórmula. Então, se eu aplicar a minha força no centro do meu eixo, eu não vou ter torque. Sim. Então, se eu estou aplicando a força no centro do eixo, vai fazer alguma diferença eu ter massa ali ou não? Não. Não. Justamente pelo contrário. Essa massa que está no centro, ela A parte vai ofertar o quê? Uma dificuldade para colocar o meu eixo em movimento. Sim, e o maior torque seria na extremidade do eixo. Sempre na extremidade do eixo. E se vocês observarem, vocês já viram isso, os eixos rompem sempre de fora para dentro. Justamente quando tu passa do teu... Por exemplo, por que a gente tem fadigas de material ao longo da vida, né? Ou porque realmente ele passou, né, do seu regime elástico, entrou num plástico até o ponto que houve o rompimento, o comprometimento da peça, ou a gente sabe que tem uma questão de durabilidade, de vida útil. Cada vez que tu engrena, tu vai movimentando essas partículas microscópicas dentro do reticulado do metal e que faz com que a vida útil desse material ao longo do tempo vá se desgastando. Até um certo ponto que aquele material não é mais aquele que foi projetado lá no início. Então, o meu modo de elasticidade diminuiu e a gente continuou aplicando a mesma força sobre ele. Então, ou seja, houve um desgaste da peça. Esse desgaste da peça faz com que as condições de elasticidade do meu eixo tenham sido perdidas. Então, por isso que muitas vezes a gente, sempre se aplicou uma determinada força no eixo e esse eixo veio a fatigar e romper, por quê? Justamente por isso. Que essa peça vai perdendo suas condições
iniciais de projeto, vai se desgastando e acaba rompendo. E rompe sempre de fora para dentro. Tá? Vamos seguir com a nossa teoriazinha aqui. Então, beleza. Então, olha ali, ó. Acho que essa foto aqui você consegue ver bem o que a gente estava conversando assim, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a nossa velocidade angular ali, W, ó. E eu tenho sempre que uma força tangencial à minha camada mais externa no nosso eixo. Então, meu raio R, aqui eu tenho que, então, sempre o meu torque máximo. Beleza. Então, vamos lá, ó. Potência. Então, quanto é que eu estou ofertando de potência para que esse torque aconteça? Potência é aquela nossa mesma correlação que nós vimos lá na física no início, né? Que é trabalho em função do tempo. Né? Então, vamos lá, ó. Então, a força vezes o S aqui, ó, que é a distância, que ele botou aqui, ó. Força vezes S é trabalho. Trabalho dividido por unidade de tempo é potência. Então, vamos lá, ó. Então, distância sobre tempo, quem é? É velocidade. Então, olha lá, ó. Eu vou ter que a minha potência é força metro por segundo. Então, olha, ó. A minha força tangencial vezes a minha velocidade tangencial me dá a potência do meu torque. Tá? Então, olha ali, ó. Então, Newton, que é a força, metro por segundo, me dá watt, que é a potência. Tranquilo, gente? Tranquilo. Olha ali, ó. Tá? Então, a nossa unidade, sistema internacional, Newton vezes metro é joule, e joule por segundo é watt. Tá? Algumas consideraçõezinhas, assim, né? Qual é a diferença entre cavalo, vapor e HP? Na verdade, nós temos uma diferençazinha aqui de menos de 10 joules. Então, essa é a correlaçãozinha de HP para você ver. Bom, como é que nós podemos escrever, então, a potência em função da velocidade angular? Vocês se lembram que a nossa velocidade tangencial, a linear, é a velocidade angular vezes o raio? Sim. Então, é simplesmente o que nós fizemos aqui, ó. Pegamos a nossa velocidade lá e substituímos por quem? Por velocidade angular e o raio da onde a força está aplicada. E isso nos dá a potência do nosso querido. Só que ele aqui, ó. Força tangencial vezes o raio é o torque, ó. Força tangencial vezes o raio é o torque. Então, nós temos que a nossa potência é o torque vezes a aceleração angular. Quanto é que a aceleração angular? 2π vezes a frequência. Então, a nossa potência também nós podemos dizer que aqui, então, o meu torque vezes 2π vezes a frequência. Vocês podem usar torque, tá? Como mt, ou a mesma representação de torque que a gente usa para tensão de cisalhamento, tá? Que é o tal, tá, gente? Então, olha ali, ó. Então, a frequência nossa, nós temos que é o quê? Número de ciclos por segundo. Então, olha ali, ó. Então, a nossa rotação em RPM, ó. 2π vezes o RPM dividido por 60, que é 60 segundos. A gente está passando aqui para minuto por segundo. Tá? Então, a nossa potência seria aqui, ó. 2 por 60 dá 30. Então, π
vezes o torque, vezes a velocidade, a rotação em RPM, dividido por 30. Então, é uma série de fórmulas que a gente utiliza, né, dependendo justamente de quais são os dados do problema que nós temos. Então, olha lá. Próxima telinha. Então, atenção. Ó. A tensão máxima interna atuante vai ser o nosso torque sob o módulo de resistência polar. Como é que a gente obtém esse módulo de resistência polar? O módulo de resistência polar é o momento de inércia dividido pelo R. Bom, como a gente vai estar falando de eixos, o momento de inércia que nós vamos usar vai ser justamente esse aqui, ó. πr4 sobre 2. Que essa é a forma do momento de inércia para cilindros. Se nós tivermos aqui, né, gente, diâmetro, como é que vai ficar essa fórmula aqui? Diâmetro ao quadrado. 4. Tá? Eu vou botar o diâmetro aqui e vou ter o quê? Qual é a minha relação de diâmetro em relação ao raio? Tem que manter essa mesma relação. Então, exatamente, eu vou ter aqui, ó, o D aqui, ó, sobre 2, elevado na 4. Tá? Então, eu vou ter que ficar na frente o π sobre 2 e, entre parênteses, diâmetro sobre 2 e elevado tudo na 4. Ou seja, se eu quiser tirar o 2 para fora aqui, eu vou ter que levar o 2 na 4 e multiplicar pelo 2. Tá? Então, 2 na 4 é 16, né? 16, 2, 32. Tá? Então, vamos lá. Diretamente eixos, ou então uma árvore de Canes, por exemplo, que é o que nós usamos em eixos de transmissão de virabrequim de carro. Tá? Então, nós vamos pegar o que? A tensão média admissível do material. Tá? Então, eu vou ver qual é o torque que eu vou ter, o meu momento de inércia polar e o meu torque médio. Bom, um eixo maciço, tá? Um eixo maciço, o meu momento de inércia polar, a fórmula para um eixo maciço é π d3 sobre 16. Tá? Então, eu vou ter que substituir isso lá na minha equação 2. Eu vou ter que meu torque médio vai ser... esse 3 vem aqui para cima, tá, gente? Perdão. Então, é 16, o torque, π d3. Se eu isolar o diâmetro, então como é que eu consigo descobrir o diâmetro de um eixo maciço? 1,73 raiz cúbica do meu torque vezes o meu tensão interna média. Ou nós podemos escrever também em termos da potência, aí nós vamos fazer esse joguinho com as nossas formas que nós vimos no início da aula. Ô Fabrício. Oi. Tu tem como mandar esse slide por e-mail? Tá no portal já, cara. Mas eu tenho como baixar ali? Sim. Ah, tu tá. entra na aula ali, tu só vai clicar no PDF e ele baixa todo. Tá, tudo bem. Bom. Usando a frequência. Uma coisinha que eu quero falar para vocês que eu não botei aqui, que eu vou pegar o nosso whiteboard, só um pouquinho.
aqui, isso legal, isso pode ser até uma questãozinha de prova. Muito legal de fazer. Microsoft Whiteboard. Isso aqui que eu quero aqui, ó. Então a gente viu ali, ó, beleza. Então isso aqui para um eixo maciço. Tá, e se nós tivermos, por exemplo, um eixo vazado? Isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Como é que ficaria essa nossa formulazinha aqui se nós tivéssemos um eixo vazado? Tá? Aquele nosso W aqui, por que ele ficou ao cubo? Porque esse R aqui vai cortar com esse R aqui em cima, tá, gente? Quando tu jogar essa fórmula para cá, ó. Sim. Tá? Por isso que ele estava ao cubo ali. Vocês viram, tá achando, esse cara é louco, ele falou em elevado na 4 e depois ele vem com elevado ao cubo. Mas é porque ele aqui, ó, o momento de inércia polar é elevado na 4. Mas o módulo de resistência polar eu tenho que dividir pelo raio. Tá? Beleza. Então deixa eu limpar a tela. Então, o que nós temos ali? Ó? Beleza. Então, eu tenho que o meu J, ali, ó. Meu J é igual a π sobre 2 raio a 4. Tá. Isso aqui para um eixo maciço. Mas se nós tivermos essa situação aqui, ó. Isso aqui é um eixo vazado, né? Faça um esforço. Eu sei que meu desenho é uma porcaria, mas um eixo vazado. Como é que a gente vai representar esse momento de inércia para esse eixo vazado aqui? A diferença de raios ali. A diferença, exatamente, João. Então nós vamos fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Meu J vai ser igual aqui, ó. A π sobre 2, abre parênteses, quem? O R2, que vai ser o R externo, tá? Menos o R1 só que assim? É dessa forma? Tem como ajustar, hein? Não, gente, é assim, ó. Tá? Bom? Por quê? Porque se meu momento de inércia, eu tenho que diminuir o momento de inércia do outro. Não simplesmente fazer a diferença dos raios. Essa fórmula aqui é isso aqui, ó. Tá beleza? Beleza. Bom, se for diâmetro, eu posso trocar isso aqui por diâmetro por 2. Tá? Bom, vamos lá, vamos seguir a nossa faína ali, ó. Então, nós temos aqui que o nosso torque lá, nosso torque máximo, então, é igual a quem? O meu momento, o torque máximo lá, vezes minha força de torção, né? Minha força de torção pelo meu módulo de resistência polar. Então, o MT sobre W
WP. Bom, quem é WP? WP vai ser o J dividido por R. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Olha lá. WP dois pi sobre 2 R 2 na 4 menos R 1 na 4. Aí aqui sim. R2 menos R1. Tá, gente? Ok. Obtivemos esses valores aqui, beleza. Por que o torque máximo? O torque máximo tem a ver com o quê? Torque máximo, que essa criatura vai ser o meu torque de projeto, né? Vezes o meu coeficiente de segurança. Tá? Esse torque aqui, se vocês se lembram da teoria, nós obtemos o quê? Do F aplicada vezes o quê? O módulo de Young. Tá? Calculado isso aqui, por exemplo, eu posso dizer, qual é o torque ou qual é a força de torção que podemos aplicar em um eixo que o torque máximo é tanto. Ou eu posso dizer o seguinte para vocês também, qual é o raio externo de um eixo? Por exemplo, eu quero saber qual é o raio externo do eixo aqui, ó. Quando eu tenho um torque tal. Isso é uma questão de projeto, né? Porque a gente tem o quê? A gente tem o torque que o motor elétrico está ofertando para o meu sistema. Então, com o torque, eu consigo saber qual é por exemplo, qual é o tamanho do eixo que eu tenho que usinar. Tá? Claro, o que vai acontecer? Quando a gente vai ter esse vocês vão olhar. Ih, deu uma travada. Oi? Tá. Deu uma travada. Tá. Nós vamos cá. Isso aqui vai ser de projeto, isso aqui vai ser um dado. Nós vamos acabar obtendo esse valor pelo cálculo. Aí, conforme as condições de estoque de vocês, nós vamos ver qual é o eixo que nós vamos usinar. Porque não é toda a empresa que vai ter um estoque de eixos, né? Obviamente a gente vai ter um barras ou maciças ou vazadas de uma determinado diâmetro, de uma determinada padrão vendido até mesmo pela indústria, e aí muitas vezes a gente vai ter que usinar para poder adequar para uma condição de trabalho nossa. Tá? Beleza. Vamos seguir aqui o baile. Então, olha aqui, ó. Então, ali, ó. Um eixo de árvore, ou seja, um eixo que está sendo transmitido, tá? Uma seção transversal constante. Então, ele tem uma seção de 50 milímetros. Tá? Ele transmite uma potência de 60 kW a uma frequência de 30 Hz. Pede-se determinar a velocidade angular, a rotação, o torque que está atuando e a tensão máxima que está atuando. Então, vou lá. Velocidade angular é uma barbada, né? A gente só pega lá os 30 Hz para descobrir quanto é que nós estamos transmitindo isso por segundo. A velocidade angular dela. Tá? Se eu quiser passar para RPM, o que eu faço aqui?
Para RPM. Não lembro agora. Tem uma relação aqui, olha, ó. Deixa eu ver, deixa eu pegar o whiteboard aqui. Não lembro qual é a relação do RPM. Deixa eu limpar essa nossa telinha aqui. Não sei notado. Então, olha lá, ó. Se eu tenho a minha velocidade angular é 60 pi radianos por segundo. Eu quero passar isso aqui para radiano por minuto. Então, eu tenho que ter segundo em cima, né? E tem que ter minuto embaixo. Qual é a relação de minuto e segundo? 60. 1 minuto tem 60 segundos. Cortei segundo com segundo. Eu vou ficar aqui com quem? 3.600. É isso, né? 360 pi radianos. Não, aqui é 3.600 radianos por minuto. Então, se eu quero passar de RPS para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quero passar de RPM para segundo, eu divido por 60. Tá, gente? Beleza. Então, vamos lá. Então, só um pouquinho, deixa eu ver se isso aqui. Tá. Então, ali, ó. Essa é a nossa seção da criança lá, ó. Não, vamos seguir o baile aqui. Qual é a rotação dessa criança aqui? Uns 3.600, então. Isso aí. Qual é o torque atuante? Olha lá, ó. Vamos voltar nas nossas fórmulas lá, ó. Torque é aquele aqui, ó. Ele deu a potência, torque. Vamos lá. Deu que a potência é igual O torque. a M E vezes 2π vezes N sobre 60, né? Só que nós já achamos aqui o nosso N, né? Sim. Sim. Beleza. Quanto é que foi nosso N ali? Nosso N é a frequência dividido por 60, né? Que é o número de rotações. Nosso N aqui, então, foi igual aqui. A nossa frequência lá é 30 Hz, né? Isso. 30 Hz dividido por 60. Então, aqui o nosso N deu 1/2. Tá? Beleza. A potência foi quanto que ele deu? 60 kW? Foi isso? É. Vamos lá. Então, a nossa aqui, ó, então é 60 vezes 10 na 3 watts. Watts é o quê? Qual é a unidade de watts? Não é joule por segundo? Isso. Joule por metro, né? Joule por Joule segundo. por metro. Joule por segundo. Joule por segundo. Beleza.
Joule por segundo. Bom, nosso N aqui, ele é meio. Então, isso aqui quer dizer isso aqui, ó, a frequência, então, MT aqui, que é o torque, né? Vezes 2π sobre 60 vezes 1/2. Ó, corta aqui. Corta aqui. Então, 60 vem para cá, ó. Então, isso. Então, nosso M de T aqui, ó. Vai ser igual, olha lá, ó, a 3.600 vezes 10 na 3 sob π Joule por segundo. Isso aqui, ó, como nós já temos isso aqui no tempo, né? Então, isso aqui é, na verdade, um período. Esse meu segundo eu posso suprimir aqui, tá? Esse joule é unidade de energia, né? É? Tá, e quanto é que é um joule? Um joule é 1 watt. Não. Um Não é metro por segundo? Não é newton por metro? Newton por metro. Newton Aqui, metro ó. por segundo. Isso. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos lá no nosso aqui, ó. Então, ó, o watt é joule por metro. Então, newton joule por segundo. Tá? É. Então, 3.600 a gente pode deixar assim mesmo, gente. Tá? Se não tiver 3.600 quilonewtons metro sobre π. Tá? Vocês podem brincar com essas criancinhas também aqui, ó. Tá? Olha o que nós estávamos falando, ó, do eixo vazado, ó. Tá? Então, aqui a gente está usando o diâmetro, né? Tá? Então, se eu usar a fórmula do diâmetro, olha lá, ó, eu fico com 15 π de 2 sobre 32. Tá? Então, dimensionaram um eixo vazado com a relação dos seus diâmetros de 0,6 para transmitir uma potência de 35 kW, girando a uma velocidade angular de 35 radianos por segundo. O material é um aço 1020 e a tensão admissível é 85 kPa. Quando eu digo que a tensão admissível, o que é isso aqui, gente? Vamos limpar a tela aqui. Olha lá. Tensão admissível. Manchado meu quadro branco. Então, que a minha tensão admissível
85. Ah, que coisa horrível. Quase uma integral. Ah? Desisti de usar o mouse. Vou usar o mousepad que é melhorzinho. Então, 85. M. P. A. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma potência. Então, P. 35 quilowatts. Eu tenho uma relação de diâmetros de 0,6. Então, aqui, ó, eu tenho que, ó, que D2 é igual a 0,6 D1. Ah, na verdade, D1, né? D1 aqui. Então, D1 é 60% do diâmetro externo. Tá, então, essas relações que nós temos. Nós temos o que ali, que é a minha velocidade angular. Tess. Pi. Radianos por segundo. Muito bem. Como é que nós vamos fazer essa criança aqui? Ó. Ele nos deu o diâmetro, nos deu a tensão admissível, ó, em Pascal, nos deu a frequência e nos deu aqui, ó, a rotação. Tá? Então, ele está dizendo lá que é o diâmetro externo. Então, vamos lá. Então, o D vai ser igual ao torque, ó. Aqui vai dar tudo direitinho. Aqui, ó. O N, o torque máximo e a potência dele, ó. Qual é o nosso N aqui? DSP. DSP rádio. Sim, mas tem que passar para minutos isso aqui, né? Divide por 300, por 60. Multiplica por 60. Multiplica. Na verdade, isso aqui é velocidade angular, né? A velocidade angular é o quê? Olha aqui, ó. É 2 π vezes a frequência, ó. Então, nós temos que descobrir qual é a frequência para depois ter o nosso N. Então, olha lá, ó. É 10 π igual a 2 π vezes o F. Corto, corto. Então, a minha frequência aqui é igual a 5. E o meu N é 1 sobre F. Então, o meu N é igual a 1/5, tá, gente? Entenderam? A velocidade angular é 2πf. Se eu quero descobrir a frequência, eu substituo minha velocidade angular para descobrir minha frequência. O N, meu período, minha rotação, é 1 sobre a frequência. Bom? Qual é a unidade da frequência? Hertz. Hertz. Qual é a unidade da rotação do período? RPM. Segundo. Não. Segundo. Segundos. Segundos.
Então, aqui nós temos o quê? 1/5 dá quanto? Tem que dar 1/5. Isso. Vamos jogar a nossa querida lá, ó. Então, nós temos aqui ali o N, temos a potência e temos o torque médio. Então, o nosso diâmetro π, ó, 60 vezes. E aí vocês conseguem tirar um monte de dados usando. Vocês podem comparar quais são. Os resultados são muito próximos, tá? Se eu quiser usar a tensão admissível, ó, a tensão admissível aqui vai ser os nossos, olha ali, ó. 85 aqui, ó. Quanto é que foi a potência, ó? A potência. 35 vezes 10 na 3, né? 10 na 3. Vamos botar a unidade. Qual é a unidade do watt? É Newton vezes metro por segundo. Tá bom? Lá embaixo. Quanto é que é a nossa frequência? Beleza, olha ali, ó. 1/5. 1/5 segundo. Beleza. Qual é a nossa tensão média admissível em Pascal? Olha lá, ó. 85 MPa. Tá. 85 MPa. Isso aqui é 10 na 6, né? 10 na 6. Quanto é que é a unidade de Pascal? Pascal. Newton sobre metro quadrado. Newton metro quadrado. Beleza. Olha só que bonitinho vai ficar isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó. O Newton vai cortar com o Newton. Tá? Beleza. O segundo corta com o segundo. O metro quadrado vai multiplicar por metro lá, ó. Claro que eu não vou fazer a conta aqui, tá, gente? Vocês façam aí. Então fica aqui, ó. Uma raiz de 3. Ou seja, o diâmetro tem que dar em metro, né? De quem? 60 vezes 35 vezes. Não vou nem botar o 10 na 3 aqui, que vai cortar com 10 na 6 ali embaixo. Ó. Só que vem o 5 aqui para cima, ó. Vezes 5 dividido por 85 vezes 10 na 3. E qual é a unidade disso aqui? Metro cúbico. Então, a gente vai ter esse numeral, vai extrair raiz, vai ficar um diâmetro igual em metro. Esse diâmetro aqui é o nosso diâmetro D2, ok? Porque a nossa tensão máxima está na parte externa, então esse diâmetro que a gente achou aqui foi o diâmetro D2, o diâmetro externo. Tá bom, gente? E o diâmetro D1, quem vai ser? 0,6 o diâmetro D2. Entenderam? Yes. Tentem fazer isso aqui depois. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? E esse aqui. Não sabendo, me prende o grito. Tá? Ok. Bom, na aula que vem, tá? Nós vamos começar então as aulas práticas.
Tá? Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Ô, Fabrício, Oi. eu tô fazendo o teu trabalho, na verdade, eu já fiz os cálculos, tá? Só que eu tô com dúvida, Fabrício, no gráfico do dimensionamento de carga ali, cara. Eu não tô conseguindo me achar, Fabrício, naquilo ali. Tu pode usar para te auxiliar ali o MD Solids, tá? Porque esse Tá, gráfico tem que fazer uma interpretação justamente da equação que tu vai obter das cargas. exato. Tá? Então tu pode jogar o que esses valores que tu obteve analiticamente, tu joga para dentro do MD Solids, da versão dos apoios ali, que ele vai te auxiliar na formação do gráfico. Por isso que eu pedi para vocês fazerem analítico e utilizar o software, que já é uma das atividades que a gente vai fazer para desenvolver a nossa aula prática. Eu vou fazer agora, porque eu vou te dizer a verdade, eu nem mexi no teu software. Mas tô com ele baixado, mas não mexi. Não trabalhei com ele. Se achar que ficou curto o tempo, a gente dá mais uma prolongada, tá? Tá. Bom, Tá tranquilo. tá, então, semana que vem, tentem entrar às 19h10 certinho, que é para a gente desenvolver a aula prática, tá? Então, a gente vai fazer 2 aulas práticas na semana que vem. Então, só que o que eu vou fazer assim, ó, para ficar separado, tá? Eu vou gravar uma aula, vou interromper e depois vou começar a gravação de outra aula, tá? E depois a outra de exercício. Então, vai ficar segmentado, até mesmo para os colegas de vocês que não estejam acessando a aula, ficar dividido uma aula prática por aula prática. Tá bom? Tranquilo. Então tá, gente. Boa semana Boa semana. e até a semana que vem. Até. Até Tchau, mais. Tchau.